Olá a todos. Mais uma vez nos reunimos para a nossa sessão de estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos concluindo hoje, estaremos concluindo hoje, dia 27 de setembro de 2021, o livro terceiro, que trata das leis morais. Nós estamos exatamente no último item do capítulo 12º da perfeição moral. É um capítulo bastante interessante, quer dizer, esses itens são muito interessantes, esses finais, e mais do que tudo, são assim eu não digo uma advertência, mas um lembrete muito forte de que nós temos os recursos em nossas mãos para nos melhorarmos. Então, a gente vai poder entender isso através do estudo da noite de hoje, e vai perceber também ao longo dele, antecipando um pouquinho, que seguramente nós vamos ter esse ponto na discussão final, né? Depois do estudo, que é meio que nadar contra a corrente, para que a gente possa chegar a ser um homem de bem. Quando diz homem de bem, naturalmente, homens e mulheres de bem. Então, quando Kardec pergunta assim para os espíritos, por quais indícios, quais as evidências, né, podemos reconhecer em um homem o progresso real que levará o seu espírito na hierarquia espírita? Olha que pergunta, né? Como é que a gente pode realmente, o que evidencia, o que demonstra nas pessoas que está acontecendo realmente um progresso real, que essa pessoa está subindo na hierarquia espírita, está passando de um nível para outro. Lembrando que aí ele fala compreende, né, a hierarquia espírita, naturalmente que compreende a escala espírita, que ela é ascendente, né? Então, ela tem desde aqueles inferiores, né, aqueles bons e os puros, né? Em termos assim de 3 grandes classes, né? Então, os espíritos dizem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, aqui como encarnado, né, representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, ele pratica as leis de Deus e aqui ele já compreende o que é a vida espiritual, o que vem depois desta existência, que ele fala assim, né, dessa vida corporal. O que vem depois disso? Então, essa é a evidência, esse é o indício de que nós vemos, puxa, essa pessoa está subindo na escala evolutiva, né? Aí eu fiquei pensando, o que a gente podia dar de exemplo? Que a gente, durante nossa vida, agora fomos contemporâneos, né? Imediatamente me veio à mente Chico Xavier, né? E aí eu fiquei imaginando em que momento que ele saiu fora, desviou das leis, né? da lei de Deus. Em que momento que ele mostrou que não existe vida após a morte, né? Então, para mim, eu não consegui encontrar. Então, um exemplo, tem mais exemplos, né? Mas é que ele está muito próximo da gente. Nós acompanhamos, quer dizer, não que nós acompanhamos, foi o contrário, né? Nós convivemos com a presença dele e através de tudo que ele deixou, o exemplo que ele deu, a maneira com que viveu, a gente pode dizer, esse tem sim. Tá claro, está evidente que ele está tendo um progresso real, né? Aí a gente pode falar, mas o Chico era o Chico, então, estamos dando um exemplo somente, né? Então, um dia seremos um Chico também, né? Aí o Kardec faz uma observação sobre os caracteres, né, ou características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Nós já passamos por tudo isso, tá? Na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei,
se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que desejaria que lhe fizessem. Só esse parágrafo aí, pronto, já mata tudo, já nem precisa mais ler a observação de Kardec, né? Então, a gente pode falar assim, nossa, mas isso é muito difícil. Realmente é difícil. Na situação em que a gente se encontra, a gente está muito mais para sair dos trilhos do que para permanecer, entrar e permanecer nos trilhos, né? Nos trilhos morais, né? Comportamento. Então, vendo isso aí, praticar a lei de justiça, amor e caridade, né? Se ele pensa assim, com ele próprio, né? Interroga a consciência. E aí? Será que eu transgredi a lei? Será que eu não fiz o bem? Quer dizer, será que eu não fiz o mal? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Então, essas coisas aí que fazem com que a gente possa nos avaliar, né? Avaliar nós mesmos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica os seus interesses à justiça. Então, são atitudes aquelas que as pessoas que não estão acostumadas a falar, esse cara é um bobo, né? Imagina, se sacrificar, passa por cima aí pronto, né? Mas não, ele leva a sério a justiça, sacrifica, tem um interesse por trás disso, da justiça, e ele leva a sério. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Quando eu estava lendo esse parágrafo, né, eu fiquei pensando no mundo que um dia será esse que habitamos no planeta. A humanidade, ela vai ser isso. Vai estar cheio de pessoas bondosas, ou pelo menos a grande maioria, né? Pessoas bondosas, humanitárias, benevolentes para com todo mundo. Não vê só a família, não vê só a esposa, o marido, o irmão, o filho, a filha, não. Vê todo mundo igual. Porque vê isso em todos os homens, em todas as pessoas. Sem distinção de raças nem de crenças. Aceitar as coisas, as pessoas, os comportamentos, os ideais, como eles são, sem ter nada contra, né? Então, essa frase, ou esse parágrafo, me fez pensar no que é um mundo avançado espiritualmente e moralmente falando. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito. Olha que coisa! Um empréstimo. Está aqui, ó. Eu sou fiel depositário dessa fortuna. É assim que pensa. Por quê? Porque vai devolver. E que ele tem que, por obrigação, usar para o bem. Não se envaidece delas, por saber que se Deus lhe deu, também pode retirar. Então, é uma coisa que, como nós falamos, não é dele, é emprestado. Ele é fiel depositário. Ele tem que utilizar bem essa fortuna. E Kardec ainda continua. Se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. O que a gente vê hoje é exatamente o contrário. As pessoas que estão num posto acima das demais, que tem outras na dependência dela, estão numa hierarquia profissional, por exemplo, a gente vê muito isso. A pessoa sobe, né? E aí ela já quer, sabe, demonstrar o poder que tem, né? É diferente. Então, é isso que ele fala, que esmaga com orgulho. E o homem de bem não esmaga com orgulho. E ele procura levantar as pessoas, levantar o moral delas. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nossa, essa é aquela passagem de Jesus que me impressiona. Realmente, quando a gente vê aquela história da mulher tida como uma adúltera, foram lá e colocam Jesus na parede, praticamente, né? O rabino, o Rabone, como chamavam ele, assim, essa mulher foi pega em adultério, né? O que o senhor decide? A resposta dele foi assim, elevadíssima, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começou a sair um por um, primeiro os mais velhos, depois um pouco mais jovens, depois até os bem mais jovens foram embora. Porque todos nós, na situação em que nós nos encontramos, neste planeta, nesta humanidade, todos nós temos algo, assim, a expiar. Temos alguma falta ainda que a gente não superou. Então, todos nós temos estamos nessa mesma situação. Então, só pode atirar a primeira pedra quem não tiver pecado. O único que não tinha pecado era ele, que estava ali riscando na areia, né? Não é vingativo, mas a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado será. Isso está no Pai Nosso, né? Na oração que Jesus nos ensinou, né? Perdoa os nossos pecados na mesma medida que perdoamos, né? Perdoa as nossas ofensas na mesma medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. E olha, a primeira lei, né, o primeiro direito, né, nas leis da natureza é o direito à vida. E como a gente não entra em guerra rapidinho, né? Não tem jeito, a gente estalou o dedo, já vamos para a guerra. Essa é a condição da humanidade. Então, nós não respeitamos nem a lei primária, né? A lei primeira de respeito à vida. Aí Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Nós já fizemos essa leitura, né? Quando ele falou, veja lá na 919, aí nós fomos lá. E aí os espíritos dizem, então, qual o meio prático? O meio prático é o que disse o sábio da antiguidade: conheça a ti mesmo. Isso aí foi atribuído a Sócrates, né? Quer dizer, foi ele que falou, mas na Grécia Antiga já se sabia disso, porque inclusive estava lá na cidade de Delfos, né? no templo dedicado a Apolo, estava lá escrito, né? Conheça a ti mesmo, né? E ele usava muito isso, né? O Sócrates se utilizava muito disso, que essa é a melhor maneira, mais prática. E aí vem Santo Agostinho e dá né, o tiro de misericórdia, né, como que a gente pode realmente crescer espiritualmente, crescer moralmente. Então, nessa mesma pergunta, 919, só que agora é a Ana, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E aí, qual que é o meio de consegui-lo? Então, nessa pergunta de Kardec, Santo Agostinho responde, ele fala, ó, façam o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, revistando, revendo, revisando tudo o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltei com algum dever, se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver
o que em mim precisava de reforma. Aí eu ficava pensando, puxa vida, depois de ler isso aí, imaginava assim, será que no fim da tarde, antes de dormir, eu vou lembrar de tudo que eu fiz, que eu não fiz, que eu fiz certo, que eu fiz de errado. E aí eu falei, puxa, será que bom, isso que ele está falando, essa análise é muito importante, realmente, para se conhecer como que está agindo, né? Porque depois de um tempo, eu creio, aliás, eu tenho certeza, né, que à medida que nós crescemos, que nos melhoramos espiritualmente falando, né, a gente vai fazer menos análise depois do dia terminado e mais uma prevenção de agir de forma que a gente não venha depois pensar, poxa, eu errei ali, eu podia ter feito diferente. Então, acho que vale aqui um comentário que nós estamos discutindo, né? Nós estamos aprendendo o que os espíritos estão nos ensinando, mas isso são as palavras de Kardec, são as palavras dos espíritos, não são as minhas, porque eu estou longe disso. Então, o que nós estamos fazendo é estudando em conjunto quais são os caminhos para que a gente se melhore, os caminhos para que a gente se conheça, ou nos conheçamos a nós mesmos. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que tivesse praticado durante o dia e inquirisse a si mesmo, perguntasse a si mesmo, o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, acredite em mim, Deus o ajudaria. Então, aqui tem uma evidência, aqui tem uma indicação de que é isso. À medida que a gente vai se esclarecendo, aí a gente passa a fazer a coisa de forma assim preventiva, fazer por antecipação aquilo, para que não faça depois, né? Portanto, dirijam perguntas cada qual a si mesmo, interroguem sobre o que fazem e com que objetivo procedem em tal ou tal circunstância, sobre se fizeram alguma coisa que reclamariam se fosse feita por outro. Porque a gente é bom de reclamar, né? A gente é bom de evidenciar nossos direitos. Já para os nossos deveres, a gente é um pouquinho mais, digamos, tímidos, né? Nós somos tímidos. Sobre se agiram de modo que não teriam coragem de confessar. Pergunte ainda mais, se fosse agradável a Deus chamar-me nesse momento, quer dizer, desencarne, né? Aí volta para o plano espiritual. Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu fico imaginando se aqueles que hoje fazem o bem, né, não são aqueles arrependidos de outrora, em outras encarnações anteriores. Porque quando se está no plano espiritual, a visão, inclusive o reconhecimento sobre nós mesmos, se amplia. E aí a gente pode perceber onde foi que a gente deixou de fazer o bem, deixou de ter um comportamento né, melhor. Examinem o que puderam ter feito contra Deus, depois contra os outros e, finalmente, contra vocês mesmos. Que coisa, né? O que a gente pode ter feito contra Deus? Reclamado? Blasfemado? Aí contra os outros, o que eu fiz para o meu próximo? E mais para frente. E contra eu mesmo, o que será que eu me fiz no dia de hoje? Sei lá, pode estar no campo da alimentação, no campo de um risco de vida. Né? Tantas coisas podem acontecer. As respostas darão ou
o descanso para a consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, essa análise, né? Depois de feito, fala, puxa, eu fiz bem feito, então descanso para a consciência. Ou então, fiz mal, preciso reverter isso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Que coisa, né? A gente sempre está querendo que caia de cima alguma coisa que venha a nos melhorar, né? À medida que a gente se conhece, a gente vai poder saber que rumo seguir, que caminho tomar. Mas vocês dirão, como alguém pode julgar a si mesmo? Aí, seguindo, não está aí a ilusão do amor próprio para suavizar as faltas e torná-las desculpáveis? Porque a gente sempre dá uma atenuada, né, quando se trata da gente. Os outros não, a menos que seja muito querido nosso, então a gente atenua. Mas se não, a gente abranda, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas há um meio de verificação que não pode iludir a ninguém. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma de suas ações, examinem como a qualificariam se fosse praticada por outra pessoa. Então, é ver com olhos de isenção, como se avaliasse outra pessoa, e não ela própria. Se a censuraria em outros, não podem ter por legítima quando forem o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da justiça. Então, o que é justo é justo. Não tem uma justiça flexível, né? Agora vale, agora não vale, né? Não dá. Procurem também saber o que os seus semelhantes pensam dela e não desprezem a opinião dos inimigos, pois esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E olha agora, Deus muitas vezes os coloca ao lado de vocês como um espelho, a fim de que sejam advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Eu estava ontem vendo uma live, né, que um pessoal aí que eu gosto muito, que trata de curas espirituais, né, e ele, em algum momento, ele falou assim, que ele passou por processo obsessivo, né, o palestrante lá, e já tinha passado por processo obsessivo, e ele percebeu o quanto foi importante para ele, o quanto ele aprendeu com isso, quanto ele teve que melhorar para poder se livrar do obsessor. Que, na verdade, não é bem se livrar assim, amarra com corrente e leva embora. Não, é ficar inacessível ao obsessor. Porque era sobre isso, né, o tema, né, de ontem. E até ele falando sobre isso, eu me lembrei do Adão Nonato, que era um palestrante, divulgador espírita, né, que desencarnou uns poucos anos atrás, e ele falava que o obsessor é o personal trainer moral nosso, né? Então, ele nos faz mudar. Então, é isso que ele quer dizer, né? Que somos advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Que realmente amigo, às vezes, mostra para a gente uma visão distorcida, né? Passa a mão na cabeça da gente, afaga, atenua, né? Quando que, às vezes, a gente precisa ter assim, a palavra mais firme e mais reveladora, né? Do que aquela envolvida em mel, sabe, daquele jeito bem branda, né? Depois, aquele que se sinta possuído do desejo sério de se melhorar, indague a sua consciência, a fim de extirpar de si os maus pendores, bem como arranca as ervas daninhas do seu jardim. E aí ele dá um exemplo, como se fosse um comerciante, né? A exemplo do comerciante, faça um balancete do seu dia moral para avaliar suas perdas e seus lucros. Olha que coisa, né? Que comparação, né? O dia moral.
Então, como se fôssemos um contador ou um comerciante, e vamos avaliar as perdas e lucros do dia moral, o balancete do dia moral. E asseguramos que a conta deste será mais avultada que a daquelas. E aí? Perdi mais, tive mais lucro, mas tudo moralmente falando. Né? Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então, ele já está falando da próxima existência, porque quando chega lá, a coisa é brava. E o último trecho da mensagem de Santo Agostinho, né, falando sobre o conhecimento de si mesmo, então formulem em vocês mesmos questões nítidas e precisas e não temam em multiplicá-las. Então, quando a gente tem valores, vamos aumentar, vamos multiplicar. É justo que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalham todos os dias com o fim de juntar bens que lhes garantam repouso na velhice? Esse não é o objetivo de todos os seus desejos, o fim que faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Então, Santo Agostinho está pedindo para que a gente vise a vida futura, e não agora. Mas a gente tem sempre aquele lado, assim, falar, eu vou deixar a próxima encarnação, não vou fazer agora vou aproveitar. Agora vou aqui ficar tranquilo, então eu vou fazer isso agora. Deixa para depois, para a próxima. Né? Sei lá como é que vai ser a próxima, né? Então, mas aí ele está mostrando o dia seguinte, quer dizer, o futuro espiritual. Não haverá este outro não valerá este outro a pena de alguns esforços? Então, não vai valer a pena fazer um pouquinho de esforço? Sabemos que há muitos que dizem que o presente é concreto e incerto é o futuro. Ora, essa é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do íntimo de vocês, visto que desejamos fazer que compreendam esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida na alma. Então, o que temos de concreto, sim, é o presente. Mas nós sabemos o que representa o futuro, a vida futura. Porque é isso exatamente que os Espíritos querem mostrar para a gente. Que nós pensemos na vida futura. Deixa eu ver se eu... Ora, essa é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do íntimo de vocês, visto que desejamos fazer que compreendam esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida na alma. E esse sublinhado não está no livro, não, tá? Por isso foi que primeiro chamamos a sua atenção por meio de fenômenos capazes de ferir os sentidos, e que agora damos instruções que cada um de vocês se acha encarregado de espalhar. Nossa, isso é fortíssimo. Primeiro que tem aquela observação lá da Dani, né? Que ela falou assim, mas por que já não começou com a psicografia, a psicofonia, né? E sim começou com as mesas? Exatamente, essa frase está também nos lembrando disso. Primeiro, os espíritos chamaram a atenção por meio de fenômenos que capazes de ferir os sentidos, ou seja, é ruído, é mesa que dança, né? Barulho de todo jeito, vozes, enfim, né? Gritos, o que fosse. Né? Agora não, agora são instruções claras. E mais além ainda, nós damos as instruções, mas vocês, ou seja, nós, somos encarregados de espalhar. E aí ele fala, foi esse objetivo, com esse objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Então, essa explicação
do conhecimento de si mesmo por Santo Agostinho. E Kardec finaliza colocando o conhecimento de si mesmo, né, que é o item 5º, com essa observação, que naturalmente que é um livro de perguntas e respostas, né, pergunta de Kardec aos espíritos, e vem as respostas, e depois ele faz sempre uma observação, aquilo que ele acha que é importante. E aí ele fala: muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós. De fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, se interrogarmos mais frequentemente nossa consciência, ele nem está falando, faça exatamente o que ele está falando, não, interroga mais, com mais frequência. Vamos começar devagar, né? Veremos quantas vezes falhamos sem perceber, por não examinar a natureza e a motivação de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que o ensinamento do conheça a ti mesmo, que geralmente não se aplica a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e, pela soma das respostas, pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Que é aquela contabilidade, né, que ele falou, né? Aquela contabilidade moral. E era isso que a gente tinha para hoje. Com isso, nós finalizamos as leis morais. Desculpa aí, eu acabei não repetir aqui o que está embaixo, mas isso foi o que a gente tinha para hoje. Isso aqui está no meu ver? É que tem conforme o livro, no caso de Herculano Pires, né, a tradução que ele faz, ele manda a gente dar uma olhada na nota explicativa no final do livro, né, no final do Livro dos Espíritos. E ele fala bastante sobre isso aí, essa nota explicativa da editora. Tá? A editora que, nesse caso aqui, a Edicel, ela faz alguns... né, exalta alguns pontos, explica algumas coisas, que é muito interessante. Poderíamos, uma hora, falar sobre ela, mas quem tiver curiosidade, né, de ver sobre essa nota explicativa, né? E ele fala muito sobre esse lado moral, essa transformação moral. Ou seja, eles reforçam aquilo que Kardec fala, né? E também esclarece alguns pontos, né, que na época a ciência ela admitia como certa, a ciência da época. Tá bom? É meio dura nessa sessão de estudos aí, né? Porque leva a gente realmente a avaliar aquilo que a gente é, né? Conhecer a nós mesmos. E nem sempre a nossa percepção sobre nós mesmos é muito clara, né? Hoje eu quero ouvir vocês, viu? Porque aqui não tem nenhum santo, não. Do lado de cá, né? Falando todo esse tempo. Dou uma pausa na gravação até que alguém fale, né? Eu fico pensando, né, Luiz, que por muito tempo a gente busca algo fora, né? Algo que vai como se fosse uma fórmula mágica. Mas a gente vê no estudo de hoje que tudo é dentro, não é? Tudo que nos eleva ou que realmente nos transforma tem que acontecer primeiro dentro de cada um de nós.
nós temos o roteiro, não é? Que Jesus nos deixou, que os Espíritos nos explicam, mas a gente é necessário o nosso esforço, né? Porque não adianta a gente saber, né, ou conhecer as palavras e não trabalhar, né? Não buscar de fato a transformação através do trabalho. Eu fico pensando que a caridade e o amor, eles são os meios, né? Que através deles é que outras virtudes, né, vão surgindo através do exercício diário do amor e da caridade. E é muito bonito o quanto a gente às vezes se engana, né? Aparentemente a gente transparece que ou já é paciente, ou já é uma pessoa mais calma, mas o quanto genuíno, né, a gente já realmente se transformou a partir daquilo que a gente busca aprender nos estudos, né? É uma análise que a gente tem que fazer realmente todos os dias. Mas mesmo assim, não se culpar, né? Se aceitar do jeito que a gente é. Porque todo mundo caminha em direção ao progresso, mas nem sempre a gente vai alcançar ou vai conseguir, né? Numa primeira vez, numa primeira tentativa. Todo mundo erra, né? Como a Ana Paula falou no começo, a gente estava falando de outro assunto. Todo mundo erra e todo mundo vai errar, né? Todo mundo vai se equivocar em algum momento, mas acredito que o mais importante é a persistência, né? A gente assumir que errou, analisar, né, o nosso ponto e seguir em frente, né? Sem culpa. Eu fico lembrando, você ter lembrado esse ponto, que na mensagem de Santo Agostinho, em nenhum momento ele fala isso, para estagnar, né? É analisar, né? Porque se a gente se conhece, a gente tem mais chance de mudar. Porque a gente vai mudar aquilo que é importante mudar. Se a gente não se conhece, a gente leva as coisas assim, né? Com a maior naturalidade, fazendo bem, fazendo mal, não importa. Mas quando a gente faz essa análise, aí a gente tem a condição de superar as deficiências, né? Aplacar algum tipo de paixão, né? Evidenciar ou exaltar mais aquilo que a gente tem de valores. É muito difícil a gente se enquadrar nisso, porque realmente o mundo que a gente vive, ele é bastante, como é que eu posso dizer? Ele é... Ele nos, Ilusório, não é bem talvez. assim, ele, sabe quando ele nos empurra a fazer assim, que nem efeito manada, sabe? Então, a gente vai na onda, né? Vai, tem até um nome no Brasil, né? Maria vai com as outras, né? Então, vai, Sim. né? E isso é muito mais fácil, porque é a condição do planeta. Então, é difícil resistir disso, né? A palavra que eu queria falar era convincente, né? O mundo é convincente. É verdade. A Agora, gente acredita, né? Acho que a gente vive iludido, talvez, e acaba seguindo, né, Luiz? Porque a gente se esquece do verdadeiro propósito da nossa existência. Isso que você falou, Dani, eu achei importante, que a gente se esquece do objetivo maior de estarmos aqui e de que nós não vivemos, não vamos estar aqui para sempre. A vida real não é essa, né? E a gente Não, pensa isso toda hora, né? A gente não vive a vida do espírito, a gente vive a vida do mundo, né? pois é. E parece tão superficial, né? Perinha, a gente às vezes acredita que é bom, mas é só superfície, né? Ainda tem tanta coisa a fazer, melhorar, aprender.
para realmente ser um homem de bem, né? Acho que a gente já tem um começo, né? A gente já tá Sim. começando. Então, o fato da gente estar aqui preocupado com isso, falando sobre isso, analisando sobre isso, já é uma boa, já é um começo de um processo, né? É, Claro, não que a gente tenha vivido uma vida, né, toda perdida, desde que de um tempo para cá, muito tempo, e tal. Não, a gente teve qualidades, a gente aprendeu muita coisa boa. Mas hoje eu imagino, eu considero que nós estamos numa fase muito boa. Olha só, o mundo está de perna para o ar. E nós estamos aqui, em pé, conscientes, buscando o melhor, procurando nos melhorar a cada dia. Eu acho que estão procurando nos instruir. Eu acho que é um bom sinal isso aí, né? é o começo, né, Luiz? Quando a gente não está em pé, a gente está se equilibrando, ou está ajoelhado, né? Mas vamos em frente. Com os joelhos desconjuntados, né? Como Paulo falava. Acho que a Inês Oi, quer falar. né? Vamos, pode falar, Inês. Se deixar, a Eu gente fala a noite inteira, Inês. Você tem que entrar e, né? tenho que esperar a hora, né? Às vezes é hora É. de ouvir, depois é hora de falar. Não, eu acho essa autoanálise de Santo Agostinho muito interessante. Para mim, normalmente acontece no dia seguinte, porque à noite eu ainda estou muito tumultuada. Eu não tenho essa paz de esse zen de deitar lá e falar, isso não foi certo, isso foi ótimo. Normalmente na manhã, antes de começar o meu dia, eu já sei o que eu fiz na noite anterior que não condiz com as leis morais, como a gente está vendo. Sinto remorso, muitas vezes não é culpa, é remorso mesmo, aquela dor no coração de saber que se eu tivesse pensado talvez um milésimo de segundo, eu não teria dito ou feito, né, o que eu fiz ou falei. Mas eu acho que é bem construtivo quando a gente usa para reflexão do que a gente fez que impactou a vida de uma maneira positiva, né? Porque eu acho que o universo, quanto mais a gente foca nas negatividades, mais a gente fica ali atolado, bitolado naquilo. Então, é fazer aquele recap do dia e pensar, não, agir dessa maneira não foi legal, mas olha só as coisas excelentes que eu fiz. Então, a cada dia incorporar mais e mais dessas coisas boas no dia a dia, eliminando aos poucos as más tendências, porque quando a gente só foca, ai meu Deus, eu tenho que parar de falar mal de alguém, eu tenho que parar de observar as pessoas, eu tenho que parar de pensar, aí eu acho que você fica mais naquilo, entendeu? Então, às vezes, a terapia reversa, de pensar, nossa, quanto é bom fazer isso, ou quanto é bom conversar com essa pessoa, porque essa pessoa me instrui, me traz algo de produtivo, de progresso, eu acho que fica mais fácil de limpar o ambiente. E é igual diz aí, eu não sei onde que diz isso, me diz com que tu andas, que eu te digo quem você é, né? Às vezes também dá um limpa no nosso ciclo de amizades, porque muitas vezes, queira ou não queira, nós somos seres humanos que somos manipulados pela massa, igual o Luiz falou, a gente tem o efeito manada. Isso é uma coisa que é provada cientificamente, porque, né, se todo mundo pensa uma coisa, aí normalmente tende a expandir. Então, é procurar aquele núcleo, né, que está um pouquinho mais limpo, às vezes uns pensamentos mais positivos, e aí se fortificar nisso, para quando a gente sair e ter que enfrentar a massa, a gente ter pelo menos um pouquinho de um escudo, né? Ter o senso de parar e pensar, peraí, é isso mesmo que eu quero para minha vida? É essa maneira de viver, essa maneira de pensar, é esse caminho que eu quero seguir né, seguir em frente, assim. Eu acho que a autoanálise é uma coisa muito importante no dia a dia. Que dói, 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 que é difícil, porque é muito mais fácil ir pelo caminho errado do que pelo certo, mas eu acho que vale a pena. Você vê, Inês, a Dani falou uma coisa muito importante, que eu acho que quando ela falou que o conhecimento nos leva a pensar que a coisa está no âmbito individual, né?
Não adianta, não vai ter salvador da pátria, não adianta ir no meio assim, de todo mundo. Tem que realmente avaliar. E esse conhece-te a ti mesmo também é por esse lado, é o indivíduo, né? Não é conheça a sociedade, não, conheça a ti mesmo, né? É o indivíduo. Então, realmente, a gente, por mais que a gente queira, pense, o deseje, não sei, nós não podemos colocar no outro a culpa, a felicidade, nada, porque é nosso, né? Cada um tem a sua cota de responsabilidade. Oi, Ana Paula, pode falar. Então, né, essa questão do... Tem dois pontos que eu acho que foi interessante do que discutiram até agora, né? Uma é que a gente tem que lembrar que esse é um mundo de provas e expiações, né? E uma das provas é a gente vivenciar isso aqui, né? E realmente colocar à prova esse conhecimento intelectual que a gente está ferindo aqui, né? Que a gente está aprendendo aqui. Então, a única forma de fazer isso é você se colocando à prova, né? Então, ninguém vai se colocar à prova num parque de diversões, né? Principalmente se a gente está falando de valores morais, né? Então, é na hora que aparece a dificuldade, que aparece o sofrimento, será que eu vou conseguir colocar minha paciência ao meu favor? Será que eu vou conseguir olhar para o outro com compaixão quando ele me ferir? Será que eu vou colocar tudo isso aqui em prática verdadeiramente? Então, como que eu vou fazer isso? Vindo para o mundo de provas e expiações. E a gente não está nesse mundo só para isso, a gente está nesse mundo porque é o mundo que a gente está alinhado lá. É o que a nossa moral ainda permite a gente habitar. Então, a gente também não pode esquecer que a gente não é muito diferente da média aqui, que a média das pessoas são iguais a nós, né? Tem suas exceções, mas a grande média são pessoas assim como nós. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente não pode se revoltar de estar num mundo assim, né? Porque a gente está no mundo que a gente pode habitar. Mesmo porque, né, Ana Paula, tem a reencarnação, ela tem dois sentidos, né? O aprendizado e tal, mas também nós somos co-criadores, né? Para um mundo melhor. Nós esquecemos esse outro lado, né? Que nós precisamos também se conhecendo, se mudando e tal, mas fazer algo para o mundo, né, em que vivemos, né? Nós somos co-criadores, né? Na verdade, a gente tem, vamos dizer assim, se a gente fosse entender que toda reencarnação tem um propósito, ela tem um propósito individual e coletivo. Porque se fosse só individual, então bastaria a gente ir para um lugar individual, né? Ser ermitão num único planeta e lá a gente ia aprendendo. O propósito não é esse, né? O propósito é que a obra divina, ela é baseada na solidariedade. Então, a gente tem que aprender a ser solidário. E por falar nisso, que vem o segundo ponto, né? Porque às vezes as pessoas olham assim e falam assim, conhece-se a ti mesmo, né? Daí eu falo assim, mas eu não tenho paciência de ficar fazendo meditação aqui, não tenho paciência de... Como que a gente conhece a nós mesmos, né? Tem um conceito na física quântica que fala assim que a realidade só existe quando há interação, né? A química também utiliza muito disso. Então, se a gente quer conhecer a si mesmo, eu não preciso fazer o mergulho interno em mim mesmo. Nem todo mundo tem essa destreza, né, para fazer isso. A gente basta olhar as consequências dos nossos atos naqueles à nossa volta, né? Claro, dadas suas devidas proporções, né? Porque as pessoas também às vezes mal interpretam o que a gente faz, às vezes não conseguem compreender, mas efetivamente olhar, eu saí daquele ambiente, as pessoas ficaram melhores, as pessoas ficaram pelo menos simpáticas ao que eu disse, ao que eu fiz. Será que eu estou levando alegria ou eu estou levando, ou eu saio do ambiente, está todo mundo depressivo, todo mundo chateado?
ou eu machuco as pessoas constantemente, eu não dou atenção para as pessoas? Será que aquela atenção que eu vivo exigindo dos outros eu dou para aquela pessoa ou para aquelas outras pessoas? Eu acho que se a gente começar a enxergar mais, por isso que o Kardec falava, né, que fora da caridade não há salvação, né? Se a gente continuar a olhar, parar de olhar para a gente mesmo e começar a olhar para em volta da gente, não estou dizendo que a gente tenha que ficar agradando as pessoas, não me interpretem mal, mas é olhar mesmo para ver se eu efetivamente estou construindo alguma coisa, se eu estou deixando coisas boas para trás, né? Se eu estou me importando com o que aquelas pessoas estão passando, se eu demonstro compaixão, né? Qual é o meu efeito no mundo? E daí a gente vai tirando uma ideia do que a gente está fazendo, né? Eu acho que é uma forma mais, sei lá, prática de fazer isso. Não é bem a forma que Santo Agostinho está propondo, mas é parecida, é uma análise, né? É algo assim que a gente está fazendo em meio à comunidade, à sociedade, tudo, interagindo, né? Quando eu fiz o comentário da individualidade e tudo, não tem jeito, a gente reflete no todo também. No que a gente faz, ou deixa de fazer, o bem, o mal, a gente está também refletindo, né, influenciando o todo, né? Eu sempre lembro a minha mãe sempre fala isso, né? Mas isso não é uma fala dela, né? Muitas pessoas falam, né? Que não tem jeito, né? O que a gente planta, a gente vai ter que colher, né? Então, e como não existem vítimas nesse mundo, se eu só colho sofrimento, se eu só estou colhendo dores, é a hora de refletir e falar assim, mas espera aí, o que que eu ando plantando? Porque não é possível que uma pessoa que plante somente o bem e o amor vá colher espinhos a vida inteira. Haja resgate, né? Então, tem alguma coisa errada aí na equação, porque às vezes as pessoas pensam que são vítimas, né? Então, é importante lembrar que não faz muito sentido isso, né? Estou lembrando de uma pessoa específica, como ela reclama, né? Mas para ela dar o passo inicial é muito difícil, muito difícil. Reclama, parece que o mundo inteiro está contra ela, mas o que precisa realmente é ter essa virada, né? Mudar de semeadura, né? Eu acho que é isso que o Santo Agostinho está falando em palavras mais sucintas, né? Reflita, veja o que você está fazendo. Será que vale a pena continuar nesse caminho? Será que esse sofrimento que você tanto agoniza e reclama e se indigna e se revolta, será que ele não é devido? Né? Será que não é você que precisa? Porque se tudo está em nós, né? Você me fez lembrar de uma coisa agora, Ana Paula. Eu, há um tempo atrás, trabalhava numa empresa e eu estava muito, assim, descontente com a empresa, né? Então, tendo essa visão mais assim daqui para lá, né? Aí reclamando, aí uma amiga minha, né? Assim, de trabalho, né? Mesmo nível que eu, estava assim, pô, você só está reclamando, ou você muda ou se muda. Aquilo foi tão assim direto, né? Que eu falei, caramba, ela tem toda a razão. Parei de reclamar, né? E passou um tempo eu saí da empresa, mas foi exatamente por isso, mas que aquilo deu uma ajuda grande, deu. Não adianta ficar reclamando, não adianta a gente ficar vendo nos outros aquilo que a gente podia, enfim, podia refletir na gente, mas ou a gente muda ou se muda. É porque se a gente for refletir mesmo, ó, a gente está falando dessa passagem de Santo Agostinho, né? A Daniela estava falando no começo o quanto que é difícil fazer tudo isso, o quanto que é difícil a gente dar o passo inicial e tomar uma atitude de mudança. Agora você quer mudar uma pessoa? Se você não consegue mudar um hábito, se já é difícil mudar um hábito, agora você quer mudar o outro ser humano? Então a gente não sabe, a gente é muito orgulhoso mesmo, né? A gente não sabe dosar as coisas, a gente quer que o mundo inteiro se adapte a nós. Bom, vamos fazer uma conta.
Tem 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta. Se todas elas partirem desse princípio que o mundo tem que se adaptar a elas, vai ser difícil. Seria um desastre, Acho né? que vai ser difícil. Principalmente se a pessoa não tiver correta, né? Aí que complica mais ainda. Então, Agora, se essas 7 bilhões entrarem num acordo e falarem, olha, nós temos que viver em harmonia entre nós, diante das nossas diferenças, aí eu acho que as coisas começam a melhorar um pouquinho, né? Acho que esse que é o ponto. Acho que a gente tem que saber qual que é o nosso limite e qual é o limite do outro. A gente não consegue entender muito bem isso, né? Então, a gente tem que começar a olhar para o outro, respeitar a limitação do outro, respeitar ao momento do outro, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que respeitar o nosso momento e as nossas limitações. Aí a gente vai criando espaços de convivência, né? Acho que é isso. Acho que essa é a maior caridade que a gente pode fazer conosco e com o próximo, né? Criar esses espaços de convivência onde a gente efetivamente pode se ajudar, né? Não sei, né, gente? Eu só estou falando isso nas minhas reflexões, né? Quem não concordar não tem obrigação de concordar, não. Não, foi o que você falou é muito sensato, sabe, Ana Paula? E ajuda muito, pelo menos a mim ajudou bastante a ver algumas coisas, né? E, e é isso, né? Conhece a ti mesmo, inclusive para você, o conselho, né, de Santo Agostinho, para que você possa fazer diferente também amanhã, se o que você não gostou do dia de hoje, né, amanhã faça diferença, né? Eu tenho só um comentáriozinho rápido a fazer, se ainda der tempo. Mas, enfim, refletindo sobre, né, o que Santo Agostinho falou, se a gente pensar a simplicidade que é o que ele falou no sentido de se o seu ato, você pensar no próximo fazendo, se você julgar que não está correto, é porque o que você vai fazer com a pessoa, para a pessoa, ou falar, já não está certo. É muito simples. Analise o outro fazendo e você vai ter. É tão simples e a gente vê como a gente tem tanto a evoluir ainda que a gente não consegue fazer isso, que é uma coisa assim, seria tão simples se a gente analisar por esse lado. Olha a simplicidade. Eu vou falar uma coisa, vai ofender alguém? Se essa pessoa falasse, seria bom? Não, então eu não vou falar. Mas a gente ainda está tão, né, no processo que uma coisa tão simples a gente ainda não consegue realizar. Mas eu acho que é porque a gente se dá muita liberdade e pouca liberdade para o outro, sabe, Denise? Que nem o outro ofende a gente e a gente se sente vitimizada. Com Agora, certeza. quando é a gente que faz, a gente fala assim, ah, mas o outro me tirou do sério. Mas o outro fez isso para me tirar. Quer dizer, a gente dá a justificativa e projeta no outro o que a gente está sentindo. Quer dizer, o outro é culpado por a gente errar, mas o outro não pode errar. Com Né? certeza. E é o que você falou, a gente não tem o limite aonde termina, né, o nosso direito quando começa o do outro. Isso é uma coisa assim que eu sempre pensei muito e a gente, às vezes eu falo, as pessoas não, é difícil a gente praticar, né? Mas isso seria assim fundamental. Se você analisar que o seu direito termina quando o do outro começa, você repensa muita coisa. Uhum. O que você falou realmente é muito, muito verdade. A gente é advogado, para a gente é advogado de defesa, né? Para o outro, a gente é juiz, né? É sempre Exatamente. assim. Daí, Exatamente. infelizmente, a gente ainda tem esses hábitos. Por isso que a E gente a só gente... podia estar no mundo de provas e expiações, né? Não dá para estar no mundo Exatamente. de regeneração ainda Por não. isso que é difícil. E que o que a Inês estava falando, né, de analisar no dia seguinte, às vezes eu me pego até analisando na mesma hora. Eu falo uma coisa, eu falo, gente, por que eu estou julgando isso? Não tem direito de julgar a pessoa. Às vezes julgar uma coisa boba,
aparência, um comentário, uma coisa, eu falo, eu estou me pegando, julgando alguém, eu não tenho esse direito, a pessoa é igual a mim, eu paro na hora. Ainda bem que ainda tem isso, né? A gente ainda consegue ter esses momentos, mas a gente tem muito, muito, muito a evoluir. Nossa. Essa semana eu estava dando uma aula sobre cidades sustentáveis, etc., né? E a gente estava falando sobre os cegos, né? Como que é difícil para eles se locomoverem, né? Dentro de uma cidade. E daí você vai percebendo pouquinhas coisas, assim, e engraçado que quando você começa a falar um determinado assunto e mostrar, olha, a gente ainda tem muito a evoluir, tem que dar liberdade para uma pessoa, né, que tem deficiência visual a andar na cidade e tal. Aí as pessoas falam, o mundo está ficando muito chato, né? Porque agora a gente tem que ficar pensando nisso. Aí eu olho assim, eu falo assim, mas quando que a gente vai começar a pensar nessas coisas, então? E o que que é ser um mundo chato se você considerar o outro? Então, veja que a gente ainda continua usando justificativo para ficar na situação que a gente está. A Isso gente cai no egoísmo, né? é. Sempre. Eu tive uma experiência muito interessante, baseada no que você está falando, Ana Paula. Há uns anos atrás, eu tive um rompimento parcial aqui do tendão, ali atrás da perna. Então, eu tive que andar de muletas, né, durante um determinado tempo. E eu estava numa faixa de pedestre, fui atravessar a rua, quase fui atropelado, né? Aí eu falei, agora eu sei o que sente alguém que tem alguma limitação, né, de mobilidade, de coisa desse tipo. Não existe um respeito. Claro, foi um evento, pode ser que não seja tudo isso, estou exagerando. Não, é tudo isso e um pouquinho mais. Mas naquele momento eu entendi a dificuldade que alguém tem. E a gente, como é muito evoluído, né, eu fiquei com vontade de jogar a muleta, né, no carro, mas eu não podia fazer isso. Até parte contra os princípios, parte porque eu ia cair, né? Então eu tinha que ficar assim, em pé. Mas foi uma experiência muito interessante. E depois disso, eu fiquei muito mais atento nas faixas e tudo, e mais respeitoso. Então, como a gente tem oportunidade de aprendizado em tudo, né? Mas isso ficou patente para mim. Como tem gente que tem alguma limitação, sofre no nosso país. Em muitos lugares, né? Claro, mas a experiência que eu tive foi lá, né? Foi aí no Brasil. Então, foi muito Não, se a gente começa a perceber o quanto que a gente ainda exclui tantas pessoas de viver o que seria, o que a gente qualifica, né? De uma vida normal, de uma vida justa, de uma vida onde você não só sobrevive, mas que você tem a oportunidade de ter lazer, né? De ter convivência com o outro, de aprendizado. Se a gente olhar no mundo quantas pessoas ainda estão excluídas nisso, como que nós podemos verdadeiramente pensar em mundo de regeneração? Eu acho que tem uma dissonância muito grande quando se fala muito em mundo de regeneração dentro de um mundo de provas e expiação que não dá nenhuma colher de chá para que a maioria das pessoas ainda tenham as mesmas oportunidades. Então, eu acho que a gente precisa também refletir nisso, né? Se eu tanto quero participar de um mundo de regeneração, o quanto que eu estou contribuindo para que esse mundo que está aqui agora, o qual eu vivo, eu estou contribuindo para que ele seja um mundo verdadeiramente de regeneração, né? Se eu quero tanto ir para esse lugar, o que eu estou fazendo por esse daqui? Né? Não que esse daqui automaticamente vá, eu não sei qual é o destino da Terra, não sei qual que é o futuro, porque depende de nós, né, como um todo. Mas se eu quero participar de um mundo de regeneração, eu pelo menos, no mínimo, tenho que sair daqui tentando contribuir para que esse mundo seja, né? Não ficar só... Perdão. Desculpa, pode falar, Daniela. Não, termina. Eu pensei que você tinha terminado. Não, eu falo assim que a gente só não precisa ficar mais no discurso, né? A gente precisa ficar mais na prática, né? Eu sinto isso também. É isso. Discurso a gente já tem, né? Eu ouvi uma palestra sábado do Elahai, e ele falava justamente sobre isso. Que a gente ainda não entendeu que a regeneração não é do planeta, é nossa.
se a gente não buscar o caminho para nossa reforma íntima, não é o planeta que vai mudar, somos nós, não é? Se a gente não buscar o caminho, nunca vai ser, né? Nunca vai ser chegar ao seu fim a transição planetária, né? Porque o planeta ele vai continuar o mesmo. Quem muda somos nós, os espíritos que nele habitamos. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vive falando do mundo de regeneração, mas, na verdade, somos os espíritos regenerados, né? Somos nós que precisamos de mudança, não o planeta. Kardec falou, né, que a revolução não está nas entranhas da Terra. Sim, está dentro. Nossa, do homem. Está dentro de nós, porque enquanto a gente não ampliar a nossa consciência e criar o olhar de amor que Jesus nos ensinou e expandir isso para o nosso próximo, né? Porque a gente precisa olhar para a gente também com amor e entender o nosso processo e expandir isso ao nosso próximo, entender que eles também estão no processo, né? E vai ser difícil, como a Ana falou, a gente viver de forma harmônica e equilibrada, né? Enquanto a gente ainda achar que somos melhores que os outros, ou que temos mais direitos que os outros. Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu mesma já falei algumas vezes, que eu assim, nossa, mas se o mundo fosse um pouquinho melhor, ia dar para eu fazer tantas coisas, eu ia conseguir fazer tantas coisas. Eu acho isso o ápice do ápice, né? Então, quer dizer, se o mundo fosse melhor, né? Aí eu ia estragar o mundo, isso sim. Com certeza. Mas você vê que... Deixa quando eu me aposentar, tá bom? Mas o mundo é perfeito, né? Porque Deus faz as coisas em perfeição, né? Somos nós que precisamos, né? De burilamento. Realmente, se a gente estragar, a gente está estragando, né, Ana? Tá. Olha tudo que a gente está fazendo em relação aos bens, né? À natureza, a tudo que nos é emprestado. Olha tudo que está acontecendo, né? Verdade. Essa história do mundo de regeneração sempre me lembra uma coisa, é que nem o aluno que quer ir para a faculdade sem passar pelo ensino médio. Ele quer ir para a faculdade, ele quer ser prodígio. Ele quer ser prodígio. Você não sabe o quanto que eu sou inteligente, eu sou muito prodígio, me deixa ir para o primeiro ano da faculdade que eu não preciso do ensino médio. Aí você olha assim, você fala, não preciso. Você precisa de 2 ensino médio, meu cara. Mas é o orgulho, né? É o nosso orgulho, que sempre acha que a gente merece mais. Falamos sobre esse tema um pouco antes, né? Na sessão passada, né, do estudo. Muito bem. Eu acho que a Inês já foi... Ela precisou sair. Ela deixou uma mensagem aqui que tem que cuidar da casa lá. Bom, se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente pode ir para a prece final, né? A Cris está tão quietinha lá. Se quiser falar, pode. Estou absorvendo o conhecimento de vocês. Acho que o conhecimento vem de Kardec e dos espíritos. Nós temos aqui as reflexões, estamos tentando entender o que eles estão dizendo, né? E mais um pouco além, aplicar, né? Porque só entender não é tudo, né? Mas muito bom, esse tema realmente ele nos leva a refletir muito, porque é uma transformação que a gente precisa passar. E não sei não se a gente está no momento, está no estágio, né, de querer passar por essa transformação. Então,
essa é meio que, não vou dizer conclusão, tá? Mas isso é o meu temor, assim, né? Que em alguns momentos eu falei, né? Sobre eu estar falando o que está em Kardec, porque eu também tenho as minhas dificuldades, né? Então, mas é bom que um ajuda o outro, né? Quando há essa necessidade, né? De aprendizado. Um se apoia no outro. Agora, se Está todo apoia... mundo no mesmo barco, Luiz. Por isso que não pode afundar. Com certeza, cada um rema um pouquinho. Em algum momento, parece até que a gente faz reunião tipo assim, de ajuda mútua, né? Que é como Alcoólicos Anônimos, Espíritas Anônimos, né? Assim, a gente é meio que Espíritas Anônimos, né? Para poder... Um se apoia no outro, né? Mas funciona. Eu acho que funciona, porque senão a gente não estaria... Hoje a gente tem valores que antes a gente não dava muita importância. Hoje tem valores que a gente procura, né, Isso potencializar. funciona e muito, funciona demais. Sim, Eu isso. digo por mim mesma, sabe? O quanto eu me sinto muito melhor depois que eu comecei a estudar, depois que eu conheci vocês, que eu estou partilhando aqui com vocês. Eu tenho me sentido muito melhor, né? E eu agradeço de coração. Como eu digo, na quinta, a minha segunda, a minha terça, a minha quarta e a minha quinta são muito mais felizes com vocês. Pois é, eu falei para eles que eu estou sentindo falta do sábado. Eu estou Eu ficando não- dependente. Eu que Ainda não não. quero ter dependência de nada, eu já estou ficando dependente. Mas é uma dependência boa. Eu não cheguei ainda a participar do sábado. Eu estou doida para voltar, para Mas, participar. então, quem sabe a gente... Tadinho, mas olha o carro que está o Luiz, o bichinho está acabado, descansado, coitado. Hoje ele está um bagaço. Tá. Depois dessa, eu vou até fechar aqui. Cris, coitado do Luiz. Tá cansado, essa filha dele massacra ele, menina. Eu ainda tenho muito que evoluir. Eu acho que o dia que eu encontrar essa garota, eu vou falar com ela, minha filha. Se toca, teu pai está morto. Não, mas eu tenho a possibilidade de falar tchau. Mas não, eu fico... A gente vai fazer isso com o filho? Eu nunca. Nem eu faria também. Olha, eles é que tem que se tocar. Semana que vem não, quinta-feira ele está indo ver a outra. Então, Aí ele só vai brincar, tá? Vai brincar com os netos. Tá sei, certo. outra, e quem sabe tem algum trabalho para mim lá também. Ele vai querer, né? Uma cozinha, ajudar outro filho. Muito bem. Quem gostaria de fazer uma prece assim? Não importa o número de palavras, importa se o sentimento, o agradecimento. Quem gostaria? Eu faço, Luiz. Pois é. Senhor, eu gostaria muito de agradecer por mais essa noite de aprendizado e te pedir que continue nos ajudando a crescer e absorver sempre um pouco mais dos seus ensinamentos. Especificamente, e eu gostaria muito de agradecer por eu estar me sentindo cada dia mais tranquila, mais atenta às minhas atitudes e ouvindo mais o meu interior, porque hoje eu consigo perceber mais aquela vozinha interior. Gostaria muito também de te agradecer por iluminar o Luiz, as pessoas todas que nos ensinam através dos seus ensinamentos, porque isso tem nos ajudado muito. E que continue olhando por todo o nosso planeta, que está tão sofrido, e que eu tenho esperança que as pessoas consigam, de alguma maneira, melhorar. Eu agradeço mais uma vez por hoje e aguardando ansiosamente o nosso próximo estudo. Que assim seja. Obrigada. Bem. Uma boa Beijão pra noite. vocês, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Beijo grande. Até amanhã. Beijo.